Olá, famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do nosso podcast Imóveis Lifecast. Hoje com um tema muito interessante, que é dação imobiliária, falando de reciclagem patrimonial. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui uma fera do mercado imobiliário, meu parceiro, Fernando Erhard. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Roger. Prazer estar aqui. Acompanhava antes como ouvinte, agora podendo colaborar aí um pouquinho. Eu espero agregar valor aí no episódio. Marca 10 episódios, né? Então, muito bacana. Isso aí. Emblemático. Isso aí. Entramos no segundo dígito da marcação dos episódios. Isso aí. Né? Bom, pessoal, e falando então um pouquinho sobre o Fernando, antes da gente entrar no nosso tema aqui, né? O Fernando é engenheiro civil, né? Formado pela URGS, está no mercado aí há mais de 13 anos, também tem MBA em gestão de negócios e construção civil, né? Pela FGV, MBA em Big Data e Market Intelligence, né? Pela PUC do Paraná, né? E, além disso, é sócio da Foxter Companhia Imobiliária, né? Além de ter trabalhado há bastante tempo com gestão de equipes de alta performance e muitas operações comerciais aí ao longo da carreira. Isso. Não esqueci de nada, né? Não, é isso aí. Legal. Fernando, o que é importante, assim, é algo que eu saliento sempre no início dos nossos episódios. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo leve, descontraído, trazendo conteúdo para os ouvintes de maneira clara, né? Com uma linguagem aí de cotidiano e que traga conteúdo e que a gente agregue aí ao longo da jornada de todo mundo. Esse é o nosso plano. Perfeito. Legal. Bom, e como eu falei, o nosso tema hoje é dação imobiliária, pegando ali no aspecto reciclagem patrimonial, né? E eu creio que a primeira questão que a gente pode começar a abordar e a envelopar e trazer talvez até clareza para o pessoal que não está muito familiarizado com isso, porque o nosso podcast ele é focado para os corretores, para o pessoal do mercado, mas a gente sabe que a gente tem ouvintes que não são do mercado, né? Então, nesse aspecto, a primeira questão é como é que a gente define de maneira direta e leiga assim, a dação imobiliária? Perfeito, Roger. A dação imobiliária, assim, em poucas palavras, é quando determinada pessoa está fazendo uma aquisição de algum imóvel e como parte de pagamento, essa pessoa está colocando um imóvel ou um automóvel como parte de pagamento. A maioria das vezes são imóveis, porque um automóvel ele acaba tendo mais liquidez, até com revendas de carro, então muitas vezes um automóvel ele acaba não entrando no negócio. Se costuma dar essa liquidez antes da negociação. E a dação, na verdade, ela se divide em duas. Tá? Digamos assim, um exemplo prático. Estou comprando um imóvel pronto, digamos, de R$1 milhão, estou colocando o meu atual apartamento como parte de pagamento, digamos que seja 600 mil, e a diferença, esses 400 mil, eu vou compor de determinada forma, que pode ser uma entrada, FGTS e saldo a financiar. Isso é dar um imóvel como dação. Então, dação é ter um imóvel entrando como parte de pagamento. Porém, existe um outro formato também, que seria a opção de dação. E como o próprio nome diz, vira uma opção por parte do cliente. Aqui eu posso citar um exemplo até de uma compra, uma aquisição do imóvel na planta. Digamos, um determinado apartamento que vai entregar daqui a 1 ano e meio. E eu posso dar um exemplo de um apartamento de R$1,5 milhão para usar, de R$1 milhão para usar o mesmo exemplo anterior. E o meu apartamento de 600 mil, ele vai entrar lá na entrega desse apartamento daqui a 1 ano e meio. Então, eu vou pagar a entrada, vou pagar algumas prestações durante a obra, posso ter ou não reforços programados e no final da obra eu posso entregar o meu apartamento pelo valor que a incorporadora avaliou aquele imóvel ou eu posso vender esse imóvel por conta no mercado e compor a diferença com recursos próprios ou financiamento. Então, existe a dação, entregando o imóvel no ato ou a opção de dação, que eu tenho a opção de entregar esse imóvel no futuro ou não, conforme o caso. Legal, muito legal. Eu imagino que, obviamente, ao longo desses 13 anos teu de jornada aí no mercado, tu já tenha
feito inúmeros negócios envolvendo Dação e inúmeros outros tantos negócios, né? Eu gostaria, se possível, que tu pudesse aí falar em rápidas pinceladas para nós aí, um pouco da tua jornada dentro do mercado ao longo desses 13 anos e nos clarear um pouquinho sobre isso aí. Perfeito, Roger. Resumindo assim, história, dentro da Foxer eu vou completar 13 anos agora em outubro, tá? Legal. E dando até um passo para trás, tá? Como tu comentou no início do programa, eu tenho formação técnica, né? Então sou engenheiro civil, formação super técnica, mais ou menos na metade da faculdade eu fiz alguns estágios, e passei a estagiar numa grande incorporadora aqui de Porto Alegre, né? E depois, quando me formei, eu fui efetivado como engenheiro de obra na época. Assim que o meu curso de engenharia concluiu, eu já entrei num MBA mais voltado na parte de gestão de negócios, então saindo um pouco daquela parte técnica e voltando mais para o lado de business comercial mesmo, e business. Comercial. Então, concluí meu MBA e quase que deu de forma certeira. Quando eu concluí essa minha formação, veio um convite na época de 2 dos 4 sócios originais da Foxer, dos fundadores, para fazer parte da empresa. Na época ainda não como sócio, mas como líder de equipe. Então, eu aceitei o convite. Para mim foi uma mudança muito brusca, né? Até pensando assim, engenheiro de obra com salário de engenheiro, tudo certinho, organizado, para entrar no mercado imobiliário sem horário para chegar, sem horário para sair, sem remuneração definida, né? Então assim, sem piso nem teto. Né? Então, foi uma mudança muito brusca para mim. De certa forma, eu tive que me reinventar. Todos aqueles paradigmas, né, que tu tem que quebrar quando tu entra no mercado imobiliário, né? Quando os corretores, quando as pessoas optam por entrar no mercado imobiliário, né? Exatamente. Então, assim, eu comprei a ideia, né? Eu era super amigo dessas duas pessoas, ainda sou, logicamente. Então, assim, comprei a ideia, entrei na Foxer. E dentro da Foxer eu já passei, resumindo assim, 13 anos, que eu vou fazer agora em outubro desse ano, fazer 13 anos de Foxer e de mercado imobiliário. Né? Então, entrei na Foxer, eu já me reinventei algumas vezes, eu já passei por algumas funções dentro da empresa, como líder de equipe, como coordenador de produto, acumulando as duas funções, como líder de uma plataforma online, na época, de uma forma bem curta, assim, em cerca de 30 dias, porque logo depois eu tive um convite para ser diretor de operações e depois futuramente sócio. Né? Então, assim, de certa forma, eu tive até sorte, porque eu entrei no momento pujante de mercado imobiliário, que foi lá na época de 2010, 11, 12. Então, assim, eu construí, de certa forma, um colchão financeiro importante para conseguir ousar. Então, eu tive alguns momentos de ousadia dentro da Foxer, assumindo novas funções, aceitando convites, e que isso foi muito importante para mim, me fez crescer como profissional e como pessoa. E só para concluir aí a pergunta, hoje em dia eu cuido de basicamente 4 setores dentro da empresa, que é mercado primário. Mercado primário, na verdade, eu atuo como se fosse um mentor, o tutor, porque o Sandro Eschberger, que esteve aqui em acho que 2 ou 3 episódios passados, ele cuida de toda a operação, né, e cuida super bem. Né, o Sandro, sem dúvida, lida super bem com esse setor. Cuido também da parte de gestão de imóveis, né? Um time grande, um time de 9 pessoas ali com a liderança da Grazi, que cuida toda a parte de portfólio dentro da empresa, curadoria dos imóveis, ensaio fotográfico, colocação de placas, então toda essa parte mais voltada para o proprietário de imóvel. Cuido também da parceria com a Cred Home, que é a parte de financiamentos imobiliários, que é um setor super friccionado, né? O setor de financiamento, ele tem muita coisa para melhorar. Ele já melhorou muito em relação ao que ele era no passado, mas tem muita coisa para aprimorar. Tem muita oportunidade de melhoria ainda nesse setor, né? Demais, tem muito interlocutor, muitas pessoas envolvidas, entidades diferentes, então ele tende a ter uma centralização de jornada e melhoria de processos. E também eu cuido da parte de números dentro da empresa, até pela minha formação, e eu gosto muito dessa parte. E assim, eu acredito que a Foxer certamente está entre as 5 imobiliárias nível nacional que tem uma ampla visibilidade dos seus números. Né? Então, a gente entende no detalhe, a gente consegue ter, de certa forma, até uma bola de cristal para saber como que o mês vai fechar, por que o resultado está vindo, ou por que não está vindo. Então, a gente tem uma análise muito criteriosa aí dos nossos números para conseguir antecipar os movimentos de mercado aí para ter os movimentos estratégicos certeiros. Excelente, excelente. E boa parte dessa jornada aí que tu descreveste, eu acompanhei
não ao lado, mas um pouco perto e posso certamente te dar os parabéns pelas atribuições e pelas tuas características profissionais que eu admiro bastante. Obrigado. Então fica aqui publicamente o registro aí, que eu acho que nunca tinha comentado. Né? Obrigado. Legal. E aí, então, voltando para o tema, né, linkando novamente com a questão da ação, né, ao longo desse período, tu seres, digamos, o mentor, o tutor, como tu usaste a expressão de mercado primário, obviamente te dá uma percepção maior e também te dá condições e subsídios de, digamos, tangiversar sobre esse assunto da ação com mais propriedade, né? Perfeito. E nesse aspecto, assim, pensando em ação, pensando no atual momento, mas nunca deixando de linkar, digamos, sei lá, com os últimos 10 anos, por exemplo, a gente vai lembrar que ao longo desse período nós passamos por alguns cenários financeiros que são até similares ao cenário atual, de, digamos, redução de financiamento, indisposição de volume financeiro para o público, para os clientes, né? Todos aqueles cenários. E aí nesse aspecto da gente ir falando sobre essas características, obviamente a operação da ação, ou opção de ação, como tu falaste antes, elas ganham relevância, né? Num aspecto tanto, obviamente, para o cliente comprador, quanto para o outro lado do balcão, para o construtor. Nesse cenário da ação, para a gente falar, como é que tu descreveria como vantagens para um determinado cliente que fosse optar por colocar o seu imóvel, tanto em ação quanto em opção, como tu achar melhor aí, colocar qualquer uma das duas alternativas, né? Pensando nesse cenário macroeconômico que a gente vive aí. Perfeito, Roger. Comentou super bem, tá? A gente está vivendo um momento de taxa Selic super alta, né? Dentro desse cenário, os juros de financiamento estão altos e, por vezes, os bancos eles estão sendo mais seletivos na análise de crédito dos clientes. Então, o que acontece? Precisa de mais criatividade para fazer o negócio. Né? Então, criatividade, essa é uma palavra boa, criatividade. Exatamente. Então, assim, eu consigo pensar em alguns exemplos aqui para mensurar que a dação ele pode ser um negócio super adequado para quem está vendendo e automaticamente depois comprando o imóvel. Citando alguns exemplos, tá? Um cliente que está se divorciando, que tem um imóvel, né, e que pode transformar um imóvel, dada a situação familiar, precisa transformar em 2, né, preferencialmente em endereços distintos. Então, um imóvel se transforma em 2, aí compondo uma diferença de pagamento para quitar aí ambos os imóveis. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é um imóvel, uma família que recebeu uma herança. Né? O patriarca, matriarca faleceu e foi esse imóvel, digamos, para 3 herdeiros. Uhum. Então, um imóvel de valor agregado maior, ele pode ser fracionado em 3, compondo uma diferença, e muitas vezes essa família já está bem constituída e esse imóvel grande, anteriormente, ele pode virar pequenos imóveis menores para investimento dessas 3 famílias. Esse é um segundo exemplo que eu posso citar. Tem também o cliente que busca um upgrade, queria vender para comprar, e ele pode fazer uma operação única. E aqui eu posso citar os mesmos 2 exemplos que eu citei anteriormente. Estou vendendo o meu imóvel de 600 mil reais para adquirir um de 1 milhão. Eu não preciso primeiro vender para depois comprar. Eu posso fazer essa operação casada. Eu posso comprar um imóvel de 1 milhão de reais colocando o meu de 600 mil como parte de pagamento. Então, isso aqui é o que a gente chamou de dação. Sim. E também posso fazer o segundo exemplo que eu mencionei lá atrás, que é a opção de dação. Posso comprar um apartamento de 1 milhão de reais que não está pronto hoje, mas que vai ficar pronto daqui a 1 ano e meio. E que eu vou colocar esse meu apartamento de 600 mil reais como parte de pagamento lá na entrega. Então, eu vou seguir, faço aquisição hoje, vou dar uma entrada, vou dar um parcelamento durante a obra e lá na frente eu tenho a opção
de entregar o meu imóvel atual pelo valor que foi avaliado ou vender a mercado e compor a diferença ali para aquele proprietário. Então, citando até mais um exemplo, um cliente que tem o seu imóvel, que tem imóvel para investimento, que é um imóvel daqui a pouco um pouco mais antigo e que tinha esse imóvel alocado. E ele está pensando em renovar o patrimônio dele para sair de um imóvel mais antigo e pegar um imóvel mais novo que tende a ter uma curva de valorização mais inflexionada, mais elevada. Ele pode trocar de ativo e buscar um imóvel novo para buscar esse tipo de valorização ao longo do tempo também, dando o antigo como parte de pagamento. A reciclagem patrimonial. Exatamente. Estaria reciclando o seu patrimônio. Isso mesmo. Tu falaste agora uma questão que me chamou a atenção. De repente, daquele proprietário que tem um imóvel, vamos falar aí no caso herança, pegar o exemplo herança, e foram 3 herdeiros que receberam determinado imóvel de herança, que é um imóvel com valor, digamos, um pouco mais elevado, e que eles vão fracionar em 3 na divisão. E eu estava lembrando que hoje saiu uma matéria falando, saiu num jornal aí da cidade, falando sobre a valorização dos estúdios em Porto Alegre, do aumento de venda nos últimos anos dessa tipologia de produto, né? E aí me veio à cabeça essa questão, que de determinado caso o cliente teria um imóvel maior que poderia fracionar por 3 imóveis menores que atenderiam a necessidade, a expectativa e até o interesse econômico dos seus herdeiros, né? Porque tu estaria com um imóvel novo, tu estaria com um imóvel numa curva positiva de valorização, né? E tu estaria fazendo bem a reciclagem, né, patrimonial. Então me veio agora à cabeça essa matéria hoje de manhã que a gente estava lendo, né, sobre Perfeito, isso. Roger. E até agregando nesse ponto, por vezes, assim, ele vai dar o imóvel dele antigo como parte de pagamento e vai comprar esse imóvel, pode ser um estúdio, pode ser um outro tipo de apartamento novo, com um valor maior, né? Porque normalmente tu dá o teu imóvel como parte de pagamento, tem uma diferença para compor. E muitas vezes tu coloca esse apartamento para alocar, cuja rentabilidade de locação vai ser o valor que tu pagaria de financiamento. Então, assim, ele acaba se pagando ao longo do tempo. Se autopagando. Exatamente. Interessante. Agora tu comentaste uma questão que ele teria, a pessoa, o cliente, teria uma diferença, obviamente, para aportar, porque as construtoras é dação, né? Não é uma permuta, né? Elas não trocam ativos, né? Elas fazem a venda do imóvel delas e aceitam como parte de pagamento o respectivo imóvel que o cliente está colocando. A gente tem num cenário, obviamente a maioria dos nossos ouvintes aqui, o nosso público, a gente se dirige ao público de Porto Alegre. Tá? Não quer dizer que não pegue de outras regiões e tal, mas de maneira geral é Porto Alegre. Tá? Perfeito. E aí pensando em mercado de Porto Alegre, a gente tem uma série de incorporadores. A grande maioria, eu creio, e aí tu pode dizer mais do que eu, a grande maioria hoje em dia trabalha com essa modalidade, né, de pelo menos estudar a dação, né? Mas dentro do estudar a dação tem todo um escopo do tipo de produtos que eles aceitam e também digamos, de margens, de tetos, de percentuais daquele imóvel que eles estão vendendo, né? O percentual que eles aceitam. Correto? Perfeito, isso aí. Legal. E aí dentro desse, se a gente for pensar em escopo, né? Existem determinadas tipologias de imóveis que obviamente as construtoras estão mais abertas, mais suscetíveis a aceitar, né? Tu compartilharia aí com o pessoal assim, quais principais tipologias, né? Por mais que a gente até tenha esse conhecimento, mas para compartilhar aí com o pessoal, quais as principais tipologias tu colocaria? Perfeito, Roger. Assim, via de regra, as incorporadoras aceitam imóveis quitados,
preferencialmente residenciais verticais, ou seja, todas as tipologias, os desmembramentos de apartamento. Então, pode ser apartamento garden, kitnet, loft, cobertura, garden. Né? Então, assim, residenciais verticais, compondo até 50% do valor da nova compra. Isso é a linha geral, mas tem muitas incorporadoras que acabam tendo uma flexibilidade maior, tanto nesse percentual que eu acabei de falar, e tem incorporadoras que são muito mais flexíveis, que aceitam até 80% do valor do imóvel, né? Então, bastante, são mais receptivas. Né? Então, o cliente, né, no exemplo da compra de 1 milhão, o cliente ele precisa ter 200 mil e não 500 mil. Né? Isso aí, por vezes, muda bastante. E também tem incorporadoras que são mais flexíveis, tanto em tipologia quanto região. Né? Então, tipologia não somente residenciais verticais, mas eventualmente aceita uma sala comercial, alguma casa em condomínio, algum terreno. Né? Então, assim, existe uma certa flexibilidade dependendo do vendedor, dependendo do incorporador. E também em região. Né? Via de regra, se aceita mais imóveis em Porto Alegre, aqui na capital, mas muitos analisam também Canoas, região metropolitana, litoral e serra. Então, via de regra, é essa questão original que eu falei, mas existe uma certa flexibilidade, muito dependendo do negócio e da liquidez do imóvel que está sendo colocado como parte de pagamentos também. Legal, muito legal, Fernando. E aí trazendo muito pro aspecto business mesmo. Essa modalidade, essa flexibilização, essa possibilidade que os construtores dão, né, fornecem aos pretensos compradores, né? Tu verifica isso aí como, obviamente, um grande facilitador de negócios, né? Principalmente, como a gente falou anteriormente, no momento que a gente tá vivendo economicamente falando, né? Que principal característica de benefício para o incorporador, para o construtor, tu vê nessa modalidade de negócio? Perfeito. Tu mencionou anteriormente aquela palavra-chave que a gente falou de criatividade, né? Então, chamou atenção. Chamou atenção e eu vou voltar nessa mesma palavra, tá? Mas assim, via de regra, Roger, os incorporadores eles não visam lucro nesta operação. O que eu quero dizer com isso, tá? Um imóvel que o cliente está colocando como parte de pagamento, o incorporador ele não visa receber aquele imóvel, vender com lucro. Ele visa dar a possibilidade de fechar o negócio, ele visa viabilizar a negociação. Então, é feita uma análise sobre o que aquele imóvel, qual o valor que ele tem em liquidez no mercado e é reduzido os custos que o incorporador vai ter ali para adquirir aquele imóvel. Né? Então, muitas vezes tem a comissão de revenda, tem a questão de TBI, dependendo se o incorporador passa ou não para o seu nome. Né? Existe mais de uma modalidade para isso. Então, via de regra, a criatividade que eu acabei de mencionar, ele é para ter essa criatividade para viabilizar novos negócios. Porque o incorporador que aceita dação ou opção de dação, ele tem mais negócios no topo do funil dele entrando. E muitas vezes, então, chegam mais negócios para ser analisado. E muitas vezes, determinada negociação começa com essa possibilidade de ter um imóvel como parte de pagamento e muitas vezes, no final da negociação, o imóvel sai da jogada. Então, assim, é muito positivo para o incorporador porque aumenta o volume de negócios realizados. Né? Então, desde que bem avaliado, desde que o processo esteja muito bem desenvolvido dentro dessas premissas que a gente comentou aqui. Legal. Eu acho que tu colocaste aí nessa última explicação duas coisas também que startaram aqui. O aumento da possibilidade de clientes no topo do funil, no top ali, né, do incorporador, né, porque, obviamente, tem bastante gente que tem um imóvel e quer fazer uma reciclagem, um upgrade, enfim, que a gente falou. E um outro detalhe que é o aspecto do incorporador não visar o lucro no aspecto venda daquele produto que ele está recebendo, quer seja como dação ou como opção, que acabou efetivamente entrando período depois. A gente, nesse cenário, acaba tendo inúmeras opções de produtos com preços muito interessantes que vão à venda por serem da ação de um incorporador, né? Exato. E até mencionando um ponto assim que eu me esqueci de mencionar
na pergunta anterior, é que todo negócio ele precisa ser bom para todas as partes. Ele tem que ser verdadeiro para ter uma relação perene. Né? Então, Claro. assim, o negócio ele tem que ser bom para quem está vendendo, tem que ser bom para quem está comprando, tem que ser bom para quem está intermediando a negociação. Então, esse é o princípio, é a premissa para viabilizar os negócios. Mas concordo totalmente. Ganha, 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 né? Para Exatamente. todos os lados, né, terem essa sensação. E aí, falando daí muito mais no nosso, a gente entrando num aspecto que até não é muito a temática do episódio, mas tem a ver porque a gente já começa a pensar aqui em estratégia de negócio, em técnica de venda, né? O pensamento vai indo longe, Claro. né? A questão de tu viabilizar um negócio envolvendo dação ou opção de dação, ela tem obviamente toda uma técnica, né? E aí vou aproveitar para falar agora. A Foxter está lançou agora dia 10, né, uma nova campanha, né, que é o Troca Fácil Foxter. Isso. Né, e voltada, alicerçada no envolvimento de operações com dação. Exato. Por causa, inclusive, dessa série de informações que a gente falou ao longo do papo até agora. Né? E nesse aspecto, pensando nessa campanha da Foxter, mas pensando como um negócio geral, né, o passar uma avaliação para um cliente, né, de um determinado imóvel, de um imóvel dele, né, lembrando que em outros episódios eu abordei aqui e falei na época, né, o imóvel normalmente ele tem 3 valores. Né? E aí me corrija, aí tu tá no mercado há tanto ou mais tempo que eu. Ele tem o valor sentimental, que aquele proprietário considera que o imóvel dele vale. Ele tem o valor que tu, profissional, avalia que o imóvel dele vale. E ele tem o valor que o mercado absorve aquele imóvel dele. Né? O imóvel ele costuma ter esses 3 valores, que nunca são os mesmos, diga-se de passagem. Perfeito. Né? E conforme a gente vai falando, ele vai baixando. Nos 3 exemplos, ele vai diminuindo. Na avaliação da prefeitura, ele fica lá em cima também. Não, e tem o quarto, que é a avaliação da prefeitura, na hora de tributar, ele é o mais alto de todos. Mas nesse aspecto de negócio mesmo ali, de ponta da lança ali, tem toda uma técnica, né, do corretor, do profissional, do líder, enfim, de quem estiver à frente daquela operação em conseguir montar o negócio e passar essas informações para o cliente, né? Sim, tem toda uma técnica, sim, Roger. E se eu puder resumir assim em poucas palavras, o primeiro ponto é entender como é que funciona, entender o que é a dação, o que é a opção de dação e efetivamente oferecer para o cliente. E esse oferecer, essa possibilidade, a gente acredita que tem que ser uma reunião pessoal. Né? A gente tem muito hoje em dia a tecnologia facilitando, mas por vezes atrapalhando a comunicação. Então, a gente acredita que o contato com o proprietário ele tem que ser muito próximo, ele tem que ser humanizado, olho no olho, assim como a gente está aqui, né? Para oferecer não só esse serviço, mas uma série de outros que a gente pode, como imobiliária, como prestadora de serviços, assessora ali do cliente, consultora dessa venda desse imóvel que a gente pode oferecer para o cliente. E uma vez que o cliente tenha interesse, precisa ter um comprometimento de todas as partes. Então, a gente acredita que a gente submete o imóvel para avaliação, muitas vezes em mais de um incorporador, conforme o interesse que o cliente tem em adquirir o novo imóvel. É para investimento, é para moradia, qual que é a característica desse imóvel, e muitas vezes tem mais de uma opção. Então, é até saudável que seja submetido para avaliação até em mais de um incorporador, ou até imóveis de pessoas físicas também do mercado secundário. E uma vez que é submetido para avaliação, existe um momento que a chave vira. Né? Ou tu lida com aquela negociação em que o proprietário ele é vendedor, ou tu pode enxergar isso de uma outra forma e tu pode tentar setar ele com a mente de comprador. E para fazer isso, ele tem que querer comprar. E para querer comprar, nada melhor do que colocar o proprietário em visitação, conhecer aqueles imóveis. Ele sai da figura de vendedor com foco em quanto que o meu apartamento está sendo avaliado e passa a ser
eu quero comprar esse empreendimento, eu gostei dele e se encanta com o empreendimento. Então, ele começa a ter uma mentalidade diferente. Tu passa a se comunicar com outro lado do cérebro, né? Tu sai um pouquinho da mindset razão ali, né? E vai para emoção. Exatamente. Então, a gente acredita que essa seja a melhor forma, né? O processo mais adequado para lidar com esse tipo de negociação. E depois é muito questão negocial, né? É muito questão de montar o melhor negócio, ter um plano A, ao mesmo tempo que ter um plano B, se o plano A não der certo. Questão muito negocial, aí que entra muita parte dos closers aí para fechar esse negócio da melhor maneira possível, chamando o cliente para apresentar essas possibilidades numa reunião pessoal também, novamente, e acertando os últimos ponteiros, as últimas arestas, ali aparando as últimas arestas para chegar na conclusão do negócio da melhor maneira possível. Legal, muito interessante. E aí, nesse aspecto aí do que tu estava falando, a gente vai numa questão que tu disse, é o olho no olho, né? Isso. A gente vive hoje, obviamente, diariamente, tu passa boa parte do dia em função com o WhatsApp, mas também tem aquela expressão que tem gente que repete com alguma frequência, o WhatsApp é o fast food da comunicação, né? Isso. É muito fácil um entendimento errado, uma leitura errada, e a partir de um entendimento errado, tu fazer toda a condução de uma determinada comunicação de maneira equivocada, porque a tua análise e a tua leitura foi equivocada. Então, essa possibilidade de trazer as pessoas, colocar o olho no olho, né? E também, por outro lado, né? Quer queira, quer não. Obviamente, eu sou mais velho que tu, mas somos de gerações mais analógicas do que digitais. Então, de maneira geral, as pessoas se saem melhor no olho do que de maneira, né, ali na questão tecnológica, por mais que a gente não tenha como fugir da tecnologia, a tecnologia nos dê um grande suporte, né, hoje em dia com inteligência artificial, de todos os benefícios, e está toda hora se falando cada vez mais inteligência artificial, e ela vem dar um suporte, e veio para ficar, mas não podemos abrir mão desse nosso contato pessoal, principalmente porque a gente está ali para fechar negócio, né? Exato, e a gente não pode deixar de levar em consideração que é uma compra ou uma venda super significativa na vida do cliente, né? Então, assim, merece toda a atenção, merece uma consultoria demorada, completa, aí para o cliente, seja ele na posição de vendedor ou comprador. Então, concordo totalmente. E se a gente for pensar pelo lado também do lado do profissional, né? Invariavelmente, tu vai estar, se a gente pensar em números nesse negócio, tu está envolvendo uma negociação que tem uma dação. Se tu pensar no escopo de determinado incorporador ali, vamos ficar no escopo médio de 50%, todo mundo vai ter um imóvel de pelo menos 200, 300 mil, 400 mil para colocar no negócio, para ser a dação. Logo, a operação toda, o VGV da operação, tu estás falando algo acima de 700, 800 mil, pelo menos. Exatamente, super significativo. É bem significativo, né, em resultado para um profissional, em resultado para uma empresa, em remuneração para as pessoas envolvidas, para partes. É totalmente significativo por todos os lados, né? Sim, concordo. Legal. E aí pensando nesse quesito da ação, nesse quesito profissional envolvido ali, aquele material humano, né, que tá envolto na operação, a gente falou ao longo da conversa aqui que em alguns momentos a tecnologia nos ajuda, ela está ali para dar o suporte e ela é extremamente válida para a criação de vários escopos, né, e definições das empresas, né? Mas tem uma figura central ali que tu ainda usaste a palavra humanizado antes, né? Então é a figura humana, por óbvio. E normalmente eu pergunto para os meus convidados, meus entrevistados aqui, né? Eu faço a mesma pergunta, assim. A função, o papel do corretor de imóveis, até em virtude desses aspectos tecnológicos todos que a gente veio falando aí. Tu acha que essa função corre o risco de sumir? Não? O que tu pensa a respeito disso? Perfeito, Roger. Super pertinente, tá? E queira ou não queira, o trabalho de corretores e imobiliária é
aproximar vendedores de compradores através do trabalho de corretores, né? Então, o corretor está no centro do negócio e não vai deixar de ser. Tá? A gente já viu algumas empresas tentando desintermediar e nunca deram certo, né? E eu até assisti o episódio que o Felipe gravou contigo há pouco tempo atrás, no episódio anterior. Exato. E ele falou bastante de marketplace, né? Então, assim, queira ou não queira, a gente vai ter acesso a muito mais imóveis, né? Então, assim, a parte de oferta, de certa forma, vai estar mais resolvida, a gente vai ter muito mais imóveis à nossa disposição. Então, vai ser para conectar com o comprador, tu vai precisar de uma importância ainda maior dessa figura que está aqui no centro, que é o atendimento do corretor humanizado, como a gente estava falando até então. E eu acredito que esse atendimento, o trabalho do corretor, ele vai ser cada vez mais conectado, vai ser cada vez mais integrado, e até dando um exemplo, acredito que as jornadas elas vão se centralizar, até de repente a aprovação de crédito, coisas que por vezes andam em paralelo, em linhas paralelas, daqui a pouco ele vai começar a ter uma visão mais central de processo, e o corretor que vai conectar todos esses pontos, dando uma consultoria ali para os compradores e vendedores, intermediando essa negociação. E eu não sei se tu já chegou a assistir a série Black Mirror do Netflix. Já. Eu gosto bastante, tá? E, logicamente, ela olha para o futuro, mas não para um futuro muito distante. Ela olha para um futuro perto, em que pega algumas coisas que já existem no nosso dia a dia e amplifica, dá uma exagerada, né? Tem o seu quê lúdico ali, né? Exatamente. E tem um episódio específico que tem uma parte mais de corretagem. O episódio não é sobre isso. Mas, em dado momento, tem uma cliente lá que está buscando um imóvel para si, agendou uma visita com uma corretora, e a corretora, na apresentação do imóvel, ela vai lá e está atendendo, abriu a casa ali para a cliente era uma moça solteira, e dentro do atendimento, né, no futuro exagerado, ela utilizou de um recurso de tecnologia, de um vídeo por holografia, em que ela conseguiu projetar na cozinha daquele apartamento a cliente linda, fazendo café da manhã, com o cabelão todo lindo lá e tal, e que chegou, e a cliente era uma moça solteira, né? Sim. E chegou um crush dela lá e tal, deu um beijo e tal, deu um abraço nela e falou assim, então ela já transformou nessa parte mais de experiência, conseguindo fazer com que a cliente se enxergasse dentro daquele imóvel, tendo experiências positivas. Inclusive, ela até comentou no atendimento assim que dentro desse condomínio, dentro desse bairro, existe aqui uma boate, enfim, um local para sair, em que várias pessoas já se conectaram aqui, todas moradoras do condomínio. Então, já conseguiu conectar ali do sonho dela de não ser mais solteira, de se casar, sim. Dentro de uma experiência bacana dentro daquele imóvel. Ela nem viu o restante do imóvel e já falou, é esse. É esse que eu quero. Então, eu acredito que o futuro ele vai ser mais ou menos por aqui, tá? A tecnologia ela vai andar em paralelo como ferramenta, e o corretor vai ter um trabalho cada vez mais consultivo, conectando todos esses pontos. Então, o corretor, eu acredito que não perde importância no meio do processo. Eu acredito que ele ganha cada vez mais importância, conectando todos esses pontos numa jornada mais integral, íntegra dentro desse processo como um todo. Sensacional. Sem dúvida nenhuma, pegando esse gancho, o papel do corretor passa a ser de muito mais protagonismo. Exato. A gente gosta dessa palavra. Né? Peguei a palavra boa que a gente está acostumado e a gente gosta bastante, mas é um papel de muito mais protagonismo, né? E nesse caso em específico deste episódio da série, é o encantamento total, né? A corretora ali que estava ali trabalhou o encantamento total com a cliente dela, né? É o sonho. O sonho. Mas legal. Muito bacana, Fernando. Eu acho que a gente conseguiu trazer com clareza, essa é uma palavra que eu acho que a gente busca aqui no podcast, né? Que eu busco no podcast, e que também, por tudo que a gente falou ao longo da conversa agora, passando por atendimento, passando no caso real, também é o que se busca sempre, né? No processo final venda. Clareza no fornecimento de informações, clareza no atendimento, clareza na oferta de opções que tu possa vir a ter para um cliente. Clareza, eu acho que é uma palavra-chave para muita coisa, não só no nosso mercado, no nosso dia a dia de trabalho, mas também na vida pessoal de todo mundo. Clareza. Concordo, né? Totalmente. Legal. Então, assim, Fernando, chegando ao final, assim, eu queria te agradecer muito,
tá? Tu ter dedicado esses minutos, esse tempo para nós, para justamente trazer isso que eu falei antes, clareza, para trazer compartilhamento de informação. A gente tá aqui também se dedicando para trazer compartilhamento para todo mundo. A ideia é trazer conteúdo que as pessoas gostem, e eu tenho certeza que quem assistir esse episódio, quando houver a publicação, vai gostar e vai se sentir atraído pelo tema. E esperamos que a gente tenha muitos negócios envolvendo Dação, principalmente nesse curto espaço de tempo aí que a gente tem uma jornada, né, pessoal envolvendo Dação, e também por isso a escolha desse tema agora foi para a gente também aproveitar a oportunidade do momento e tentar engajar as pessoas para esse tema e, obviamente, a gente ter mais sucesso na nossa caminhada aí de profissional. Então, muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço, Roger. O time foi preciso, né? Exato. Então, muito a ver com a campanha que a gente está lançando. Espero ter agregado alguma coisa em conteúdo hoje. E aproveitando para dar o recado para ti, já se inscreve aqui no canal, não deixa para depois, já clica no sininho. Aqui vamos compartilhar e vamos curtir bastante esses conteúdos aí que o Roger, sempre junto com seus convidados, tá trazendo de forma gratuita aí para a gente. Vamos valorizar isso. Então, olha só. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Tá aí, gente, ó, já tive até o Fernando fazendo o convite aí, ó, adiantando o convite. Então, agradecer o Fernando, como eu falei, agradecer também vocês todos que vão estar assistindo o nosso episódio, agradecendo o pessoal da Sonido Produtora aqui, onde a gente costuma ser a nossa sede de gravação aqui. Então, sejam todos muito agraciados, sejam todos, participem do nosso episódio, espero que todos gostem. E fiquem todos bem famintos e famintas por conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau para todo mundo.